Olá, boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos para mais uma palestra aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Lição 16. Algumas definições. Benfeitor é aquele que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. E vencedor é o que vence a si mesmo. Nessas palavras que André Luiz nos traz, vamos então para a nossa prece de abertura. Jesus querido, mestre, amigo, felizes estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que abençoe e ampare a todos aqueles que estão passando por dificuldades, principalmente momentos como esse, em que estamos atravessando tantas dificuldades, aonde está sendo pedido de nós que nós coloquemos o melhor, superando todo um passado de entrega a caminhos menos felizes. Envolva a todos que possamos cada vez mais, ao retornarmos para a pátria espiritual, nos encontrarmos mais felizes do que quando aqui chegamos. Nos envolva e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a respeito do consumo. E sobre o consumo, nós temos várias questões que vão nos nortear. Inicialmente, nós vamos fazer uma explanação acerca da riqueza, dos bens materiais, sobre a importância que há de toda essa oferta que Deus nos disponibiliza para o nosso dia a dia, para as nossas funções na nossa jornada evolutiva. E como que se dá, então, o aproveitamento dos recursos que estão à nossa disposição. Para isso, nós vamos nos valer de dois livros essenciais: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos encontrar aqui? Aqui nós temos algumas características muito importantes. Tanto numa obra quanto na outra, em diversos momentos Kardec trouxe esse assunto à tona, sobre a questão da riqueza, dos bens materiais, sobre o qual que é o significado disso para nós. Porque vejamos, se Deus ele é justo, se ele é amoroso, se ele é bom, por que nós então vamos encontrar tantas desigualdades? Ou por que nós vamos ver tantos recursos que vão sendo utilizados de uma forma tão desumana, que não coadunam justamente com esse propósito maior? Então, para tal, nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos. Nós vamos nos utilizar de três questões iniciais. Essas questões estão no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, no capítulo 9,
lei de igualdade. Esse aqui, como nós falamos, é um dos capítulos que essa questão Kardec vai abordá-la com muita riqueza de profundidade. Ele vai pegar vários aspectos para trabalhar isso, mas nós vamos nos ater em apenas 3 questões dessa parte da lei de igualdade. Iniciamos pela questão 814, onde Kardec pergunta uma questão que muitas vezes nós trazemos também. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E vejamos a resposta dos Espíritos. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Aqui, nós vamos então buscar compreender. Vou aproximar aqui que o pessoal falando da altura do som. Aqui nós vamos buscar compreender um fundamento importante. Kardec, ele coloca primeiro sobre as diferenças de riqueza e miséria. Mas olha a resposta que ele vai dar. Provar a cada um de uma maneira diferente. Ou seja, nós temos formas diferentes de estarmos em contato com os bens materiais. E no complemento da própria resposta eles falam: essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Ou seja, há todo um planejamento reencarnatório. Eu não chego nessa atual encarnação de qualquer jeito. Eu não vim do nada para cá. Pelo contrário, a semelhança de uma viagem que nós realizamos, nós sabemos aonde nós estamos e para onde nós vamos. E o que eu quero nessa viagem? A mesma coisa é nosso planejamento reencarnatório. Eu vou passando por situações que foram planejadas na sua generalidade. Ou seja, está no meu plano reencarnatório, se hoje eu passo pela situação da pobreza, da dificuldade financeira, esse planejamento. Porque está sendo pedido de mim algo que eu posso desenvolver. E o mesmo acontece no contrário. Se hoje eu estou numa condição financeira boa, tranquila, isso também pede de mim algo. Vejamos que na continuidade, Kardec vai aprofundar nessas duas questões. Vejamos que nas 815, ele vai perguntar: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Ou seja, a pobreza ou ter os recursos? Vejamos agora a resposta. Tanto uma quanto a outra, a miséria provoca a lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. A questão não é ter ou não ter dinheiro. Aqui os espíritos deixam claro para a gente. O convite é justamente de nós desenvolvermos algo a mais. O que eu posso trazer de diferente? Eu vou fazer uma troca rapidinha do microfone para ver se o som melhora. Só um pouquinho. Agora, nós vamos poder ver que estarmos em contato com a riqueza ou estarmos em contato com a pobreza vão procurar da gente novas formas de nos comportarmos. Porque vejamos, se eu sou esse viajor do tempo e eu venho passando por diversas encarnações, ora, como que eu vou lidar com os recursos? Muitas vezes, na falta, eu entro num estado de blasfêmia, de reclamar, de não aceitar a situação sem fazer nada para sair dela. Ou a situação ela fica tão complicada que eu não consigo realmente sair dela. Mas independente disso, o meu estado comigo mesmo é a da revolta. E na riqueza, a mesma coisa. Há tanta abundância, onde é necessário o mínimo esforço, que eu me entrego a essas situações e não desenvolvo algo a mais.
eu passo pela vida como se nada fizesse importância. E essa é uma das questões mais graves que os espíritos nos alertam, a nos colocarmos como aqueles que atuam de uma forma bem diretiva para a nossa vida. Na questão 816, nós vamos ver algo também importante. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para o bem? E a resposta dos imortais é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E Kardec vai tecer um comentário. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi o que Jesus disse. Em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui ele faz um convite. Ver o item 266. Essa questão 266, Kardec ele faz a pergunta de: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Justamente remetendo ao que nós vimos na questão 814. Nós escolhemos o gênero de prova. Por quê? Porque nós sabemos o que realmente nos falta. Vejamos que, na atualidade, nós estamos vivendo algo muito interessante. A questão financeira, ela não necessariamente, não precisamos ser portadores de grandes riquezas para estarmos vivendo o tédio, estarmos vivendo no supérfluo, distanciados de nós mesmos. Hoje, com poucos recursos, nós conseguimos já fazer um gerenciamento melhor ou menos feliz desses recursos. E nós vamos ver quantas pessoas que não têm grandes fortunas, mas têm o necessário, uma boa casa, a alimentação, o trabalho que funciona, flui de uma forma boa, porém sentem um tédio, distanciadas de si mesmas, estão mergulhadas dentro de um vazio. E o que é isso? Se não esse convite que a vida nos faz de mergulharmos em nós para nos colocarmos de uma forma mais ativa. O que eu posso fazer com o que eu tenho? De todos os recursos, não apenas recursos da moeda, do dinheiro, do financeiro, mas o recurso do tempo, da saúde, o recurso de tudo o que está à nossa disposição. O quanto que nós, por exemplo, já não consumimos da nossa alimentação. Quantos animais já não tiveram que dar a sua vida para que hoje nós estejamos aqui? Quantos vegetais passaram por processo de transformação para que nós tenhamos a nossa roupa, nós tenhamos vários utensílios? Quanto da natureza, dos recursos naturais já não foi utilizado para que estejamos aqui, agora nesse momento? O recurso da energia elétrica, o recurso da tecnologia. É toda essa gama de recursos à nossa disposição que nós somos convidados a nos colocarmos como agentes transformadores. Aqueles que colocam a serviço do bem maior, que começa através da percepção do
o que é bom para mim, sendo bom para o outro. Vejamos que Kardec ele vai continuar essas mesmas reflexões mais adiante. Também o Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas Leis Morais, no capítulo 12, onde ele vai falar da perfeição moral sobre o egoísmo. Na questão 913, ele pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Qual que seria o mais complexo? Aquele que traz mais males para todos nós? E os espíritos respondem essa questão ao longo de várias respostas de O Livro dos Espíritos, mas aqui de uma forma bem específica. Eles são bem diretivos e falam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aprofundando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vejamos que é um ponto-chave essa. O quanto eu estou abrindo mão daquilo que eu desejo por algo mais. O quanto eu estou disposto a fazer de esforço para sair daquilo que me prende, fechado naquele pensamento: eu tenho que ter isso, eu preciso, porque senão eu não serei feliz, porque senão eu não crescerei, porque senão, e tudo mais que nos prende. E aquela visão para além de mim, vendo o outro que está à minha frente. O que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo, auxiliando o outro? E não é preciso muitos recursos para isso. Eu posso começar a partir da minha própria transformação moral. O quanto eu posso trabalhar esse meu egoísmo. O quanto eu posso deixar de ter esse comportamento, esse hábito que eu já venho trazendo e que nessa atual encarnação eu escolhi, junto com os benfeitores, no meu gênero de prova. Quais esforços eu estou sendo convidado a desenvolver para superar a mim mesmo, sair desta mesmice e ser cada vez mais justo, ser cada vez amoroso, ser cada vez mais caridoso. O egoísmo, ele é a grande chaga, mas o amor, a caridade, a justiça são as grandes ferramentas de transformação. O quanto eu estou investindo em mim para eu adquirir cada vez mais esses instrumentos que todos nós trazemos dentro de nós, como logo mais nós veremos de uma forma mais específica. Para aprofundar as nossas reflexões, nós vamos agora adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde, no capítulo 16, Kardec vai falar do não se pode servir a Deus e a Mamon, aonde ele fala da desigualdade das riquezas. Como nós falamos, em vários momentos, este assunto está presente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e outras obras da codificação. Uma das obras que mais trazem esse assunto de uma forma bem específica, com várias pontuações e histórias que ilustram isso, é na Revista Espírita. Muito dos material que aqui está, Kardec fez primeiro experimento lá, onde ele trazia a síntese disso e revisado e ampliado.
seja na segunda edição que ele trouxe do Livro dos Espíritos, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que Kardec então nos traz. No item 8, ele fala: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Vejando que isso aqui é um ponto muito importante. Aonde nós falamos, todos deveriam ser iguais, ter todos os mesmos acessos, o mesmo recurso para todos. Agora vamos refletir sobre isso de uma forma mais profunda. Por que não são todos homens ricos de uma forma igual? Vejamos o que os Espíritos colocam. Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Vamos parar nesse trecho apenas. Não são, ele traz alguns elementos. A inteligência. Inteligência aqui não é apenas a questão do QI, do raciocínio, de que eu estudei e eu já sei a forma lógica disso. São várias inteligências. A inteligência racional, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Vejamos, por exemplo, a história de Francisco de Assis. Ele era um jovem rico. O seu pai era dono de uma das maiores fortunas de Assis, um rico comerciante de tecidos. Porém, ele vivia profundamente afastado de si mesmo. Ele vivia no tédio, porque ele tinha tudo que a vida poderia lhe proporcionar. Tudo que o dinheiro poderia comprar, ele possuía. Mas havia algo que lhe faltava. Ele estava desprovido de um sentido maior. Quando ele vai, então, passa por todo um processo, aonde ele chega a se encontrar, o primeiro caminho que ele toma é abrir mão da riqueza material. E esse passou a ser um dos postulados dos franciscanos, o abandono dos bens materiais. Ora, mas isso não é inteligência? Pode dizer uns. Ou, isso sim que é inteligência, pode dizer outros. Vejamos que a questão não é nenhuma nem outra, ou são as duas. A questão é, qual é a função da riqueza? É preciso a inteligência de discernimento para saber qual é a função que nesse momento ou mais adiante isso vai proporcionar para mim. Vejamos que na resposta eles continuam. Ativos e laboriosos para adquirir. O trabalho tem função primordial na nossa vida. Diz Joana de Ângeles que todos trabalham. O Pai na galáxia, o verme debaixo do solo. Todos nós, todos os reinos trabalham. Nós somos convidados a trabalhar. Há uma lei, a lei do trabalho. Que lei é essa? Por que o trabalho? Por que o esforço? Reflitamos sobre isso. E eles diz mais, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quantas histórias nós já não conhecemos de pessoas que herdaram grandes fortunas, mas que não tiveram a sobriedade de conservá-las, de dar o bom uso. Então vejamos que toda essa gama é que faz a gente refletir do porquê que não somos todos nós igualmente ricos. A mensagem ela continua. Nós fizemos uma síntese para nós pegarmos na essência dela. Continua. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Vejamos que estamos todos regidos por Deus, pelas suas leis, pela sua sabedoria justa, amorosa e caridosa. Há um convite maior para além disso que nós estamos vivenciando. A riqueza é um dos recursos,
um dos instrumentos que mais mexe com a gente. Quantas vidas podem ter sua potência de expressão aumentadas com a riqueza? E quantas vidas se perdem no tédio da riqueza? Quantas vidas crescem quando vem a adversidade e se perdem os recursos financeiros? Quanta criatividade diferente aparece através disso? E quantas vidas são ceifadas quando também acabam os recursos financeiros? A escolha é de cada indivíduo. Qual o destino que eu vou fazer dos recursos que eu tenho à minha disposição nos papéis que eu ocupo, seja de empregado ou de empregador, de gestor ou daquele que está sofrendo a gestão? Tudo isso nós somos convidados a refletir. Vejamos que ele continua. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí daí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Entra aqui um ponto-chave. Esse é o ponto que todos nós, estamos permeados nele, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis Deus que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro, o bem, resultasse de seus esforços e de sua vontade. A riqueza é o meio de experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Assim, um que não a tem hoje já o teve ou a terá em outra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, a cada um prescreve trabalhar seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, aqueles que têm o recurso financeiro, a prova da caridade e da abnegação. São virtudes que estamos sendo convidados a desenvolver de uma forma intensa, constante, a cada dia, mas não de qualquer jeito. É de uma forma mais tranquila, suave, no sentido de compreender a nós. Como eu estou? O que eu tenho à minha disposição? O que eu posso fazer? O quanto eu sou grato por tudo que eu tenho à minha disposição, e colocar isso como instrumento útil para me aproximar de Deus. Para ilustrar sobre essa questão do propósito do consumo, eu convido a todos nós a mergulharmos numa história. A história de Amélia. Essa história, eu gostaria que a gente, quando a gente adentrar na história dela, a gente se permitisse compreender com os olhos da caridade, do amor, da justiça, para compreender uma trajetória de vida que, provavelmente, se não nessa encarnação, em alguma encarnação nós provavelmente passamos por situações parecidas. E tenhamos a caridade de compreendê-la e de projetarmos amorosamente um futuro mais consciente, mais pleno. Vamos ver. O meu nome é Amélia. Quando eu estive na Terra,
Eu tinha tudo para me sentir e me fazer feliz. Nasci em uma família abastada, isto é, com recursos financeiros e patrimonial de fazer inveja em muita gente. Fui criada com muito mimo e dedicação dos meus pais. Filha única, era como se fosse uma princesinha, merecedora de tudo que o dinheiro e a vida podiam oferecer. Os meus pais viviam em função de me satisfazer, realizar os meus sonhos. Aos 18 anos, era verdadeiramente consumista. Não passava um dia sequer sem que eu comprasse alguma coisa. E isso me fazia muito feliz. Eu sentia prazer em comprar, consumir, sem preocupar-me com os gastos. Os meus pais pagavam tudo. Eu nunca me preocupei em saber de onde vinha o dinheiro deles e o porquê de eu ter tanta facilidade na vida. Os meus pais conheceram a doutrina espírita e, em consequência, eu também conheci. Frequentava a casa espírita, mas sempre me achando a melhor, mais protegida, pois eu tinha tudo o que eu queria. E eu nunca percebi que a riqueza é também uma prova. Uma prova, muitas vezes, tão grave quanto a pobreza. Eu não percebia que na riqueza, o espírito imortal deve aproveitar dessa oportunidade para superar as suas dificuldades e suas tendências inadequadas. Eu não percebi que a riqueza e o consumismo poderiam servir também para beneficiar outras pessoas e a comunidade, se bem direcionada ou empregada, mas se mal utilizada, poderá ser um agravante para a situação do espírito imortal em processo de evolução, principalmente se for usada somente para benefício próprio, usada só para satisfazer, alcançar o prazer, sem se preocupar com as outras pessoas. Aos 20 anos, era, na verdade, uma inútil em relação à sociedade, tanto quanto na casa espírita que frequentava. Eu entendia os estudos que participava, mas eu distorcia o que ouvia, para não ver e sentir a realidade, e me colocar como uma criatura privilegiada, uma pessoa protegida por Deus, mais evoluída que os outros seres humanos, e por isso, merecedora de todos os benefícios que eu recebia da vida de Deus. Aos 22 anos, me casei com um jovem também maturo e volúvel como eu, que queria somente se beneficiar do dinheiro que vinha dos meus pais. O meu esposo, apesar de trabalhar numa das empresas de meu pai, após o casamento começou a negligenciar tudo, como se tudo fosse. Começou a negligenciar tudo, como se tudo fosse dele. E o meu pai, após ter tido alguns prejuízos com a negligência dele, teve que demiti-lo, pois percebeu que ele só queria o cargo, mas não o encargo do cargo e das tarefas que o cargo exigia. Só queria viajar muito para se divertir, conhecer o mundo, às custas do dinheiro vindo do meu pai. Um dia, o meu pai teve um infarto fulminante e veio a óbito. Foi muito triste e desesperador. A minha mãe, acostumada a ter tudo e não ter trabalhado em mais nada depois que nasci, na verdade, desde que se casou, foi sempre dependente dele, do meu pai. Não sabia fazer nada. E ao se ver sozinha no mundo, com uma filha consumista, entrou em profunda depressão e veio a se suicidar. No prazo de 6 meses, fiquei sozinha. Tudo mudou. As firmas do meu pai, como se fosse um castelo de cartas, foram caindo, uma a uma. Nesse momento, eu pensei que teria o meu marido para me socorrer.
Mas nesse instante, quando ele viu o barco afundando e que ele teria que nadar, fazer alguma coisa para nos sustentar, resolveu colocar fim ao nosso casamento, dizendo que ele não tinha sonhado com isso. Queria tocar a vida dele na forma que desejava e sonhava. Na verdade, eu agradeci a Deus por não ter me engravidado de um homem que só pensava nele, sem se preocupar com a própria esposa. Sem dinheiro, sem perspectiva, a primeira coisa que eu fiz foi vender a casa que morava, os carros, tudo que pudesse ter valor. Eu nunca pensei no amanhã. Na verdade, eu esperava por um milagre, que eu era diferente das demais pessoas e que Deus mudaria tudo e que eu acordaria em algum momento e tudo voltaria a ser como era antes. E o pior era que com o dinheiro da venda das coisas, continuei a gastar tudo, como se tudo aquilo fosse passageiro. Eu fui morar num apartamento de luxo, muito caro para a vida que deveria levar. E eu continuei com o mesmo padrão de luxo e consumismo, sem me preocupar com o amanhã. Na verdade, eu vivia aguardando o milagre de Deus. É claro que em pouco tempo o dinheiro foi acabando. Quando eu me percebi atolada de dívidas, aluguel atrasado, condomínio, cartões de crédito, eu fiquei atordoada. Eu entrei na revolta sem entender como podia Deus me abandonar assim. Logo eu, um espírito evoluído, perfeito e merecedor. Em menos de 3 meses, eu fui despejada. Eu percebi que os amigos haviam desaparecido todos. Eu não tinha onde morar, objetos, nada. Tudo foi tirado de mim. Na rua, sem destino, eu entrei em revolta total contra Deus. Meus pais, por haver me abandonado, com fome, eu me sentia suja e sem saber aonde ir. Eu tive então a ideia do suicídio que passou a ser acolhida em minha mente. E eu realmente achei que o suicídio resolveria todos os meus problemas. E também estaria castigando Deus por haver me abandonado do jeito que me abandonou. Em alguns momentos, eu lembrei do que a doutrina espírita falava sobre o suicídio, mas eu acreditei que isso era para os outros, pois eu não, eu era superior a eles e isso não cabia em meu caso. E além de tudo, a minha mãe também se suicidou e ficou livre de tudo. Então naquela noite, com frio, fome, eu me joguei de um viaduto, em uma rua movimentada. Eu tive uma morte instantânea. Meus irmãos, descrever o que eu passei a partir daquele momento não dá. Eu só posso dizer que foram muitos anos de dor e sofrimento, vendo a queda do corpo incessantemente, além dos carros que passavam em cima do meu corpo. Quanto tempo, eu não sei descrever. Até que um dia eu fui resgatada e levada para um hospital onde eu pude pela primeira vez dormir, descansar, sem ter a sensação de estar sendo esmagada com dores violentas. Eu dormi profundamente por muito tempo. Hoje sei que foram 6 anos de sono reparador, para acordar e ver a minha avó, que nem cheguei a conhecer quando encarnada, e reaprender a me levantar, a andar, a ouvir e a falar, pois que eu havia perdido essas capacidades. Já se passaram 10 anos que acordei. Ainda não vi os meus pais. Eu sei que pela misericórdia de Deus, eles também estão assistidos, assim como eu fui, apesar de sentir-me abandonada. Eu estou me recuperando. Aprendi
que a riqueza é uma prova solicitada muitas vezes por nós mesmos e que, infelizmente, fali por achar que eu poderia usá-la para me satisfazer e que eu era merecedora, como se eu tivesse créditos suficientes para usufruir da riqueza. Sei que um dia terei que voltar à Terra para me reajustar. Em primeiro lugar, reajustar o perispírito com o corpo físico que não valorizei. Na verdade, eu o destrocei. E depois, reajustar-me com a sociedade, pois o trauma que eu fiz aos motoristas dos carros que passaram sobre o meu corpo físico foi grave. E até hoje eu não sei descrever as consequências desses traumas que eu gerei. Claro que sabemos que ninguém sofre injustiça, mas não devemos ser o causador do sofrimento do outro. Por fim, me ajustar com a minha própria consciência, que lesei ao fugir das consequências dos meus atos. Meus irmãos, o consumismo traz prazer momentâneo, é verdade, mas passa e nos traz um vazio existencial que poderá nos fazer chorar por alguns anos. Fiquem em paz, Amélia. Essa mensagem, ela está no livro Aprendizado e Vida, psicografado por Cirene Melhorança. Essa história da Amélia, ela nos traz alguns pontos para nós refletirmos. Como nós vimos na sua narrativa, essa é uma história real. A Amélia realmente passou por isso. E ela nos convida a fazer a reflexão. Se hoje eu estou na facilidade de uma vida financeira que me proporciona muitas facilidades, qual é o convite que a vida está me fazendo? Se sou eu aquele que hoje passa por uma vida de privação, qual é o convite que a vida está me fazendo? O consumismo, como nós vimos na história dela, estava preenchendo o lugar de algo que ela não estava se dando. Ela estava plenamente distanciada, totalmente distanciada de si mesma. Vivia uma vida fútil, aonde pouco importava o quanto gastava. Esse valor era coberto pelos pais. Apesar de se iniciar nos estudos sérios da doutrina espírita, ela não adentrou nessa seriedade. Acreditava-se superior. Vejamos que não há uma superioridade entre nós. Nós somos todos iguais. O convite é: como eu posso me dar o melhor? Se hoje eu sinto esse vazio, busquemos ajuda. Ajuda dos familiares, dos companheiros, dos amigos. Se eu não consigo ter uma relação de amizade, uma relação familiar que me proporcione isso, procuremos uma ajuda profissional. Auxiliemo-nos a nos encontrarmos. Façamos o estudo sério da doutrina espírita. É o que Kardec pergunta. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? E não é pelo conteúdo de estudo que ele faz, não é pela quantidade de doações que a gente faz para os outros. É pelos esforços que realizamos em domar as nossas más inclinações. Se eu estou acostumado e tenho facilidade a uma vida de futilidade, de não fazer o esforço, de não realizar o trabalho da autotransformação, a vida vai estar me convidando, como já está, a um processo de transformação. A história da Amélia é muito significativa. Vejamos que ela nos traz um roteiro para refletirmos e possamos ter o discernimento do bom uso do livre-arbítrio para escolhermos fazer diferente. Essa questão
nós vamos continuar vendo numa das questões basilares de O Livro dos Espíritos. Na questão 115, aonde Kardec pergunta: dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus? O que nós estamos vendo aqui? Amélia era um espírito mau? Ela era um espírito que queria fazer o mal para outras pessoas? Não. Mas viveu na futilidade, como ela mesma colocou. A sua vida estava distanciada de um propósito maior. Então por que isso acontece? Por que dessa dualidade? E vejamos aqui como que os espíritos nos colocam. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A ignorância, a inteligência. Nós somos convidados a um processo de desenvolvimento dessa inteligência, que se dá de vários aspectos, como falamos. Não é apenas a cognitiva, é a emocional, a espiritual, essa inteligência social, a inteligência dos recursos que nós temos. Vejamos como continua. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Como nós vimos, a questão de uma vida na riqueza ou na pobreza, muitas vezes é uma escolha nossa, uma prova. Essas provas, essa missão, nessa minha atual encarnação, eu estou nessa missão. E nós vamos ver que tem pessoas, que pode ser a nossa história, nós transitamos em momentos de maior fortuna e menor fortuna. Qual é o convite que a vida nos traz? De nós fazermos o quê? Uma aproximação da verdade. Para aproximarmos de Deus. Continuam os Espíritos. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa ou responsabilidade, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejamos de novo a história de Amélia, conforme nós falamos, com o olhar da caridade. A Amélia foi convidada a justamente uma vida de trabalho, de fazer o esforço da sua autotransformação, inclusive monetária, inclusive financeira. Vejamos que sua relação conjugal não era uma relação baseada no afeto, no amor, o amor de conexão mais profunda, mas era apenas do desejo, do interesse. Você me satisfaz naquilo que eu estou apenas interessado, que a hora que não me servir mais, pronto, está descartado. Relações descartáveis. Quantas vezes nós passamos por isso? E aqui, algo fundamental. O conhecimento da doutrina espírita, ele é muito mais do que uma mera informação. Kardec vai nos trazer sobre isso, quando ele nos coloca as diferentes categorias de espíritas. Nós somos convidados a sermos aqueles que, muito mais do que ter a informação espírita, é nós internalizarmos essa informação, passarmos justamente pela formação de espírito imortal, para realizarmos a nossa transformação, a nossa autotransformação, a nossa transcendência. Então, se hoje nessa encarnação eu encontro uma facilidade muito grande de me entregar a um processo de facilidades da vida, de acomodação, de que qualquer coisa eu já vou adquirindo para preencher algo que eu não me dou conta, a vida está me convidando a me informar sobre isso, a buscar o que isso quer me dizer. Eu vou me formar em mim. Eu vou preencher esse vazio que hoje eu estou nele. Eu estou, mas eu não sou. E vou me transformar para algo mais. Caminhando para o nosso encerramento,
vamos refletir em algumas questões que Joana de Ângeles nos traz no livro Florações Evangélicas, na mensagem chamada Valores e Posses. Jesus visitou a casa de Zaqueu, concedeu entrevista a Nicodemos, aceitou o sepulcro novo doado por José de Arimateia, como abençoando os tesouros amoedados e os seus mordomos temporários. No entanto, foi severo com Judas, retrucando quando este se referiu ao valor do bálsamo com que a pecadora lhe banhava os pés, e cujo produto, se vendido, poderia auxiliar os pobres. E Jesus coloca: os pobres, vós os tereis sempre, mas a mim nem sempre. Preciosa lição, no qual toda fortuna, aplicada na construção do amor, é a alavanca do progresso proporcionada por nosso Pai, para a grandeza do mundo, e ao mesmo tempo ensinando que as fortunas pessoais, que todos detemos mediante a reencarnação, representam nossa oportunidade para crescer em plena glória solar, na direção do Rei Divino, que nasceu numa estrebaria para lar-se às estrelas desde os braços de uma cruz. Todos nós somos ricos da natureza que Deus coloca à nossa disposição. Tudo nós temos em abundância. O ar que a gente respira, os recursos naturais, as possibilidades de a cada dia fazermos diferente, fazermos melhor. Um novo dia está sempre em nossa disposição. Uma nova encarnação, novas relações com outras pessoas. Todas as dificuldades são transitórias. Todo o vazio que eu sinto, ele é transitório. Há abundância por parte de Deus. O convite é nos entregarmos a isso, através do conhecimento de nós mesmos. Perguntemo-nos: por que eu faço o que eu faço? Qual é o objetivo daquilo que eu estou fazendo? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer melhor? E a vida vai sempre nos oferecer as oportunidades para alcançarmos a isso. Agradecemos a todos essa oportunidade, que possamos, ao longo dessa semana que se inicia, nos colocarmos de uma forma mais ativa, produtiva na economia divina, nos recursos que Deus nos oferece, e retribuamos a semelhança da parábola dos talentos. Se hoje nós temos condições de administrar apenas um talento, que assim o seja. Deus não nos cobra nada além disso. Nessa missão que nós trazemos nessa encarnação, nós sabemos que temos o recurso de um anjo da guarda para nos assessorar. Todos, sem exceção, têm. Nós temos os espíritos benfeitores, que estão nos auxiliando, espíritos familiares, amigos. Da parte dos bons espíritos, da parte da providência divina, não vão faltar esses recursos. Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, de profundo amor e bondade, a Ti, Senhor, somos gratos pela oportunidade da vida, dessa encarnação, das experiências pelas quais passamos. E nesse momento de uma experiência coletiva, de profunda reflexão, de novos significados e novos valores para conosco, de novos valores sociais surgindo de tudo isso, que possamos nós sermos aqueles que contribuem, e que, se faltarmos a nós as forças, que tenhamos a humildade de buscar a sua ajuda, ajuda esta que nunca falta,
que nunca cessa. Nos ampare, Senhor, amparando a toda a humanidade, e esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado por tudo e até um próximo encontro. Até mais.